5 minutos de Evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita. Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca amar. Um bom dia a todos, graça e paz. Estamos no capítulo 7 de Atos e hoje o nosso tema é um Deus surpreendente. Estevão começou o discurso em sua defesa, como disse ontem, com Abraão, por saber que, para os judeus, a história começa com ele. Os judeus diziam, irmãos, que a verdadeira adoração a Deus deveria estar atrelada à lei de Moisés. Todavia, foram lembrados por Estevão que o Deus da glória aparecer a Abraão de maneira surpreendente, enquanto ele ainda estava na Mesopotâmia pagã, antes da lei de Moisés, quando ele e sua família eram adoradores de outros deuses. Muito provavelmente eu e você não escolheríamos Abraão para suscitar dele o Messias. Percebam como Deus é surpreendente, irmãos. A adoração teve sua origem em Ur dos Caldeus e não no Sinai, com Abraão e não com Moisés. E Deus os chamou para, através dele, construir uma nação da qual suscitaria o Messias, para abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra, uma vez que nossos pais contraíram uma dívida impagável com Deus, por isso todos nós estávamos sob a maldição do pecado. Então precisávamos de um libertador, de um Messias resgatador. Verso 1 diz que ele perguntou, porventura isto é assim? Ou seja, você confirma essas acusações? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Creio que Estevão chama Abraão a cena, irmãos, também para contrastar uma pessoa com uma obediência pronta, um caminhar de fé, que confia plenamente em Deus, com esses corações incircuncisos que rejeitaram o Espírito Santo depois de Pentecostes, como está dito no verso 51, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Espírito Santo e agora estavam rejeitando Estevão. Verso 6 diz, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Queridos, surpreendentemente, mesmo quando os descendentes de Abraão amargaram um longo cativeiro no Egito, Deus não se esqueceu deles. Pelo contrário, julgou a nação que os oprimia e providenciou-lhes um libertador. É assim que acontece, queridos. Deus sempre nos surpreende. Abraão obedeceu, recebeu a promessa de Deus, que foi selada com a vinda de Isaque.
que conforme o texto foi o selo da circuncisão, Deus o guiou até Canaã e lhe prometeu que seus descendentes herdariam aquela terra. Agora vejam os irmãos, de Ur a Arã, de Arã a Canaã, de Canaã ao Egito, do Egito de volta a Canaã. Surpreendentemente, Deus estava dirigindo cada etapa da peregrinação do seu povo. Isto porque Deus lhes dera uma aliança, a aliança da circuncisão. Como diz o verso 8, então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia de Isaque, procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Vejam que Deus surpreendente é esse nosso Deus, irmãos. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, abra nosso entendimento para percebermos que o Senhor não age como agem os religiosos, que Tu não és um Deus tribal, um Deus padronizável, um Deus humanamente previsível, mas que sempre nos surpreenderá com Sua graça, com Sua misericórdia, com Seu amor e Sua soberana vontade. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe de forma surpreendente seu dia, em nome de Jesus.